Não, hoje vai ser carecão. Ó. Eita, careca bonita, é, ué? Tem um pouco de cabelo ainda. Ah, é. E aí, gente, tudo bem? Mais uma live aqui, conversa curta com Tutu Rossi e Marcita. Hã? Hoje, embora o assunto é sobre ventania, mas estamos aqui em vento em polpa já. Ei, pessoal do Instagram, queridos amigos. Quem tá no ar aí, Marcita? Tá Thiago, tá Alvuri, Zebra. Eco? É, Silva, de Tatuí, São Paulo. Tatuí, Eco. Ô, Zebra, boa noite pra você. Quem mais? Motocando, tá por aqui. O Motocando também. Motocando Atacama. O Atacama. Motocando Atacama. O Motocando Atacama. Também tem muito vento lá. É, hoje do Atacama a gente vai para Ushuaia, não é isso? Ushuaia e região patagônica, né? Beleza, Augusto Paola tá aqui conosco. Ô, Tata Biker, boa noite, querido amigo, Tata. O pessoal tá chegando aí na live. Já já a gente começa com esse assunto meio assombroso, assustador, que muita gente fala assim, nunca mais volto para a Patagônia, que tanto de moto, né? O assunto aqui é viagem de moto, né? Agora estamos falando hoje na live, falaremos sobre os ventos da Patagônia, tanto do lado argentino como do lado chileno, né? São terríveis, seja qual lado for, né? O Fernando Bittencourt está conosco. Fernando, boa noite, querido amigo. Vanderlei Fonseca. O Fernandinho está aqui. Tata Bikes. Boa noite, Tutu Rossi e Marcita. Boa semana para vocês e vamos que vamos, juntos e misturados na fé. Tata, vamos juntos e misturados na fé, querido amigo. Quem mais está aqui? O Fernando Bittencourt. Boa noite, amigo. O Javier Solis. Nossa, o Javier é um grande amigo. Todas as lives, Facebook, Instagram, WhatsApp, né? O Javier Canedo, da Bolívia, Santa Cruz de la Sierra, um grande motociclista também, viajou já esse mundo todo, né? O Cláudio Iguacel está conosco, a Marcelena Biagi aqui, a Marcita também. O Osmar. O Osmar? 2205, boa noite. 2205, olha aí, Reco. Osmar. Bom, gente, o assunto hoje é para valer, que é uma questão de segurança, é uma questão de curiosidade para quem nunca foi para a Patagônia, é uma questão de relembrar os momentos, digamos assim, muito difíceis para quem já foi para a Patagônia, de moto, né? Estou falando de moto, porque é um grande desafio, é um enorme desafio a gente pilotar pela região da Patagônia, né? Eu acho que o vento é a questão mais perigosa e, ao mesmo tempo, a mais bela no sentido de sensação, né? Porque junto com o vento te traz muitas outras sensações, né? Então, eu diria que o senhor da Patagônia é o vento, né? É o que impera lá, é o que manda, é o que faz as regras, não é isso? É ele que vai dizer se vai permitir que você continue a sua viagem naquele dia ou naquele horário ou não. Enfim, é o vento que é o senhor da Patagônia, né? Essa é a verdade. Então, é o vento que decide, né? É o senhor vento que decide lá como serão as coisas. Por exemplo, no Estreito de Magalhães, que tem a balsa, que atravessa, né? O ferry-boat, né? Que atravessa o Estreito de Magalhães, para quem está indo para Ushuaia, por exemplo, muitas vezes o ferry-boat ele não funciona devido à intensidade dos ventos e também chuvas e tudo mais. Então é uma região muito severa, é uma região que tem vários lugares inóspitos, né? Então é perigoso, uma região perigosa, e principalmente para nós motociclistas, né? Que só temos duas rodinhas lá no chão para nos equilibrar, né? Bem, quem mais está chegando aqui? Opa, o Abílio está aqui. Ô, Abílio, boa noite, querido amigo. Abílio Cláudio Bueno está aqui. O Carlão Primon, sempre conosco também. A Heloísa
Fonseca. Boa noite, saudade de motocar. Heloísa, nem nos fale uma coisa dessa, viu? Quem que não tá aqui já, ó, roendo as unhas, vontade de pegar, mesmo que for para enfrentar aqueles ventos da Patagônia, mas eu quero ir. Ai, meu Deus do céu, viu? Opa, tá aqui. Ai, O Tom Chiara tá aqui. o- Salve, Tutu, Marcita. o Tom Chiara, o Tony Chiara. É. O Tony Chiara tá aqui, que linda, Tony. Quem que tava fazendo aniversário hoje? Era o Tony Saara Maníaco, né? Saara Maníaco, o Tony. Não, é o Tony. Não, é o Não, é outro Tony. O Yasushi Nishimura tá conosco. Yasushi, boa noite, querido amigo. Carlão Primão, boa noite, Tutu. E Dona Marcita, Dona Marcita. Cascavel na área. Ei, Cascavel, Paraná. Próximo aí a Foz do Iguaçu. Não é mesmo? Deve fazer frio aí, não é, Carlão? O Juan Manuel Pereira está conosco. Juan Manuel, buenas noites. O Abílio Cláudia Bueno está aqui. Boa noite, Tutu. Marcos Salviano também. Boa noite, Marcos. Everaldo Vasconcelos. Jorge Viela. Luiz Eduardo Simone está aqui conosco. Boa noite para vocês todos. O Robson Zafani. Boa noite. Ei, Robson. Boa noite. Boa noite. Quem mais está aí no Instagram? Marcita. Então, o João Batista Padula. Ei, Padula! Uhul! É o Padula, viu? Eu estava transportando uma moto esses dias e vocês sabem que volta e meia eu posto, né, uma foto do furgão, né? Do Tutu tá aí levando motos, né? Aí o Padula, né? O Padula é lá de Alegrete, Rio Grande do Sul, fala assim, que transporte de moto, o quê, rapaz? Eu vou rodando mesmo. Ei, Padula é um amigão. Boa noite, Juninho do Alto Guincho. Opa, o Juninho Bronetti tá aí, querido amigo. Ô, Juninho, como é que tá? Tudo bem? Ei, Juninho é um amigão também, viu? Transporta só carrão. Só carro de... Nossa Senhora! Se vocês olhassem o Instagram do Juninho, é Alto Guincho Bronetti. Olhem ali no Instagram, Alto Guincho Bronetti. Os carrões que o Juninho leva. É um grande amigo da gente, já viajou com a BR Travel, né? Só gente boa aqui, né? Aqui, ó, Luiz Eduardo Simone, boa noite, Tutu. Cambuquira Online, Cambuquira, eco. O Bill Lendários Estradeiros, boa noite para vocês, Bill. Marcelo Junqueira, nosso querido amigo Junqueira, né? Marcelo, a gente sempre fala pelo WhatsApp também, um amigão mesmo, né? Ei, Junqueira, viu? O João Carlos Janjão tá aqui, nosso querido professor físico, entende tudo de moto e, se não bastasse, é um exímio motociclista também. Já viajamos muito, eu, a Marcita e o Janjão. A Silena Biagi, a irmã da Marcita, tá aqui. A Maria Luísa Rocha também chegou agora. O Marcelo Junqueira tá falando, boa noite, Tutu e Marcita. Boa noite, povo do bem. Com a Silena, vou mandar um tchau para ela aqui. Bem, vamos lá então. Ventos da Patagônia, o que vocês têm a me dizer? Eu gostaria, aqueles que já estão na live, se já foram para a Patagônia, a região da Patagônia. Não necessariamente Ushuaia, né? Porque nós falamos assim, Patagônia, a primeira cidade que vem à nossa mente é Ushuaia, porque Ushuaia é o símbolo, né? É aquele símbolo do motociclista que quer ir para Ushuaia, mas quer ir para Ushuaia porque ele quer passar pela Patagônia, né? Então tem todo aquele desafio daquela região que é magnífica, maravilhosa, perigosa, não é mesmo? Porque junto com a ventania, às vezes também vem uma nevasca, tá? Mesmo no verão, os ventos são gelados, não é à toa que aquela região toda é região de glaciares, né? Gelo ad eterno, né? Perito Moreno, a gente também tem o El Chaltén, a gente também tem Torres del Paine, tem o Ushuaia. São regiões que têm glaciares já milenares, gelo lá o tempo todo. Por que tem tanto gelo naquela região? Porque é frio mesmo. Vem aquela umidade do Oceano Pacífico,
né? Então vem pela atmosfera e chega na Cordilheira dos Andes. Então, com toda aquela umidade, aquilo se transforma em neve e cai sobre a Cordilheira dos Andes. Então, essa umidade, esse vento, esse frio é constante. E vento tem o ano inteiro na Patagônia. Tem meses que são mais intensos e outros menos, mas assim, venta-se o ano inteiro na região da Patagônia, tanto a argentina como a chilena. Eu vou contar uma história para vocês, que eu estava em Torres del Paine, o Parque Nacional, que é um dos mais lindos que nós temos, né? Não só da América do Sul, mas eu acredito do nosso planeta mesmo, né? No lado chileno, a Torres del Paine, e nós estávamos conhecendo esse parque, né? Eu e a Marcita, e eu estava com uma questão de prevenção, que eu já vou entrar nesse assunto sobre a gasolina, né? Porque naquela região da Patagônia, o consumo da nossa moto pode até dobrar, devido às intensidades de vento e à força que a moto tem que fazer. Então, ela gasta muito mais combustível, né? Então, volta e meia dá pane seca em muitos motociclistas lá, desavisados, né? Que não se atentaram pelo nível de combustível em seus tanques e achavam que ia dar para chegar no posto e não chegou. Por quê? Porque gasta-se muita gasolina devido à força que a moto faz. Então, eu estava no Parque Torres del Paine com 2 galões de gasolina, cada um de 5 litros, porque eu estava em viagem. Enfim, isso era a partir da manhã. Então, como o parque lá é enorme, o Parque Nacional Torres del Paine é enorme, tem 70 e poucos quilômetros de extensão. E é tão bonito lá, gente, é tão bonito, que você quer parar toda hora para tirar fotos, para fazer uma filmagem. Então, assim, aqueles 70 quilômetros vai o dia inteiro. E uma das coisas que eu aprendi com a Marcita, né, que a experiência nos mostrou, é que os ventos costumam ficar mais intensos a partir da tarde para frente, principalmente a partir das 3 da tarde, e aí onde é que o bicho pega. E ainda nós estávamos no parque às 5 horas da tarde, e assim, começou o vento, não estava ventando forte, porque lá venta sempre. Eu estou falando de intensidades do vento, né, que pode chegar a ser uma coisa absurda, que você não imagina a força que pode ter aqueles ventos daquela região. E eu tive o prazer de ter experiência na vida de um desses ventos que levam tudo, né? Eu estava voltando já, faltavam 10 quilômetros para a entrada do parque, que eu já estava voltando. O parque lá tem 2 entradas, então eu fui até o final de uma e estava voltando, né, novamente, e começou o vento. Eram mais ou menos 5 da tarde, mas assim, ainda o sol estava forte, um céu azul, gente, um céu azul. E lá são regiões de montanhas, né? Por isso que chama Torres. Torres del Paine tem aquelas torres de montanhas que lapidadas pelo vento, então formaram aquela estrutura daquelas montanhas, que são coisas mais lindas do mundo você ir lá conhecer. Mas mesmo com todas aquelas montanhas, você tem partes de planícies e de planaltos naquela região que o vento lá não tem nada que segura o vento. Não tem nada que barre o vento em determinadas partes dentro do parque. Porque, como eu já falei, o parque é muito grande. Então tem horas que você está junto a uma montanha, mas tem horas que você está numa planície. E aí o vento pega para valer. E um desses começou a vir com tudo, mas com vontade. Eu estava, então, em direção à entrada do parque e o vento lateral pegando o meu lado esquerdo da moto. E o que você faz? E não esqueça que no parque é estrada de rípio, de terra, com pedrinhas soltas, com poeira, com um pouco de areia, né? Estrada de terra. E aí já é difícil normalmente sem vento. Imagina você pilotar no rípio com o vento que vai começando e você vai inclinando a moto conforme a intensidade do vento, não é mesmo? Porque quanto mais vento, mais você tem que inclinar a moto. Então, assim, quem vai dizer o grau de inclinação da sua moto é a intensidade do qual o vento está passando por você ali e a velocidade que você está. Então, é assim,
são alguns fatores que associados que faz com que você vai pilotar de um jeito ou de outro. Vai depender muito se você está no ripio, ou se está no asfalto, ou se tem curva, ou se não tem, que direção que está o vento, que velocidade que você está, qual é o peso da sua moto naquele momento. Então tem tudo isso para que você consiga conciliar para que faça uma viagem segura. Segura entre aspas, porque quando começa aquela ventania, assim, a segurança ela despenca, né? Ela cai muito a segurança. O fator segurança é uma questão que você está em alto risco. Esta é a verdade. Bom, e continuando então no Parque Torres del Paine, começou vento, 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 vento. E eu estava em primeira com a moto, andando muito devagar. E como é estrada de terra, vinha aquela poeira e aqueles pedacinhos de areia junto com o vento, que começava a machucar o rosto da gente, né? E aquela ventania começou. Aí eu pedi para a Márcia sair da moto, para que eu pudesse inclinar mais ainda, né? Porque se a Márcia estivesse na garupa, eu tinha que segurar a moto, a Márcia, as malas e inclinado. Então eu pedi para a Márcia sair, mas imagina o vento, já estava arrastando tudo, gente. Eu estava em primeira com a mão na embreagem, não tinha como eu tirar os 2 pés do chão, não tinha como eu colocar ponto morto na moto, porque eu não podia tirar o pé do chão. Porque eu estava segurando a moto assim, olha, e não tinha como tirar o pé esquerdo do chão para colocar em ponto morto. E o vento vindo. E eu com a mão aqui, a moto ligada, eu com a mão na embreagem. A hora que a Márcia saiu da moto, eu já não vi para onde a Márcia foi. Eu acho que saiu rodopiando, que o vento já levou embora. Caiu também, né? Então, a Márcia está falando que ela levou um pacote. Gente, o vento levava tudo. Eu não via nada daquele poeirão. Chegou um momento que, olha, parece câmera lenta. A moto foi erguendo. Imagina a intensidade do vento para erguer uma moto. Mais de 200 quilos, com 10 litros de gasolina e com mala. Simplesmente o vento começou a erguer minha moto assim que eu estava de lado. Então o vento começou a erguer a moto para o outro lado assim, olha. E o que acontece? A moto caiu para o lado direito. Ou seja, o vento tombou a moto. Eu estava assim totalmente inclinado, né? Eu não dava para inclinar mais, senão a moto ia cair. E mesmo assim o vento era tão intenso que ele ergueu a moto e a moto caiu em cima de mim do outro lado, do lado direito. E aí a moto ficou girando, porque estava em primeira, né? Que quando eu caí, né? Eu soltei da embreagem. Só que a moto caiu em cima de mim. Então a moto ficou lá girando a roda, porque estava engatada em primeira, e a moto em cima de mim, né? E sorte que a minha mão direita estava próximo do botão de desligar a moto, que é onde eu consegui desligar a moto quando ela caiu em cima de mim. E eu fiquei embaixo da moto, né? Poxa, eu bati no computador aqui, liguei sem querer aí. Coisa de doido, né? Bom, aí o que acontece? Eu deitado, e como é passagem de carros lá também, eu estava deitado embaixo da moto, eu vi um carro parar. O motorista, a pessoa, ela parou para me ajudar, para tirar a moto de cima de mim. E a Márcia, nessa história, eu nem sei onde é que estava a Márcia. E eu lá embaixo. Só que, como eu estava assim no chão, dava para ver o carro e a pessoa tentando abrir a porta do carro, mas o vento era tão forte que ele não conseguia abrir a porta do carro dele, para ele sair do carro e me acudir. Olha a intensidade desse vento que nós pegamos lá na Patagônia, do lado chileno, gente. Vocês não imaginam, foi apavorante. A coisa assim, eu nunca na minha vida eu tinha pego um vento de tamanha intensidade, de jogar a moto em cima de mim e não saber o que fazer. E aquele vento vindo com tudo. E a hora que você achava que em algum momento ele ia diminuir, ele aumentava mais ainda. E começava a arrastar mais coisas. E aí era folha, pedaço de pau, tudo voando assim, ó, passando pela gente assim, ó. E o senhor lá tentando abrir a porta do carro dele, e o carro dele chacoalhando com o vento, chacoalha mesmo. Eu não sei como ele conseguiu sair do carro, mas a hora que eu vi, ele estava do meu lado, se segurando assim na roda de trás, né? Porque eu já tinha desligado a moto.
e ele ergueu um pouco o pneu da moto, eu saí debaixo da moto, consegui sair, e a gente ficou um tempo ali, né? E o vento, a gente ficou um tempo esperando, né? Porque essas intensidades, essas intensidades que levam tudo, elas não duram muito tempo, né? Então, assim, tem ventanias que é o dia inteiro, porque é o dia inteiro, você não se livra do vento. Mas essas intensidades de levar tudo mesmo, é questão de você ter paciência e aguentar as pontas, que em algum momento ele vai diminuir um pouco. Nós ficamos ali, olha, uns 10 minutos ali, e ele do meu lado, nós agachados, atrás da moto, a moto deitada. Aí a hora que nós achamos que dava para erguer a moto, né, é a questão de mímica, né, porque ali você fala, não escuta-se nada, porque da intensidade do vento, barulho, né, passando na sua orelha, na sua cabeça, tudo, né, e aí assim, eu podia até deixar da moto lá, tentado entrar no carro dele, procurar a Márcia, que não sei onde é que estava mais. Olha, imagina. Então, assim, no final, essa intensidade diminuiu um pouco. Eu consegui, juntamente com esse senhor, levantar a moto, né? E colocar ela do outro lado, no pezinho. Aí a moto já conseguia ficar no pezinho, né? A Márcia chegou, veio andando ali. A hora que eu vi a Márcia já estava ali perto, né? E aí o que aconteceu? Aí eu tirei as malas da moto, o galão de gasolina, que é perigoso, e a Márcia foi junto com esse senhor no carro com a esposa dele. E eu fiquei sozinho com a moto. Então, eu sozinho com a moto e sem aquela bagagem para dar que pesava mais, que tinha mais área para o vento bater e levar. Olha, eu comecei assim, de metro em metro, ele ficou do meu lado esquerdo para barrar o vento, e eu fiquei do lado direito do carro para a gente ir em direção à entrada do parque. Só que como é uma estrada um pouco estreita, não dava para que ele ficasse todo momento do meu lado esquerdo para proteger do vento, porque vinham carros. E aí ele simplesmente trancava a passagem dos carros. Então, tinha hora que ele tinha que sair do meu lado, e ir na frente ou atrás, para que os outros carros passassem. E nesse momento o vento pegava de novo com tudo. E assim, foi de metro em metro, esses 10 quilômetros, até a gente conseguir chegar na entrada do parque. Porque na entrada do parque, lá tem toda uma infraestrutura, tem enfermaria, tem lanchonete, tem áreas de proteção, abrigadas, né? Tá certo? É por isso que nós queríamos chegar lá. E outra coisa, uma hora dessa, já eram quase 6 horas da tarde, e ia começar a escurecer e esfriar muito. A hora que o sol se põe, gente, uma das coisas que na Patagônia nunca se viaja à noite. Nunca. Se você quiser correr risco de vida, é você viajar à noite pela Patagônia. Porque quando o sol se põe, já é gelado. É uma região fria, mesmo no verão. O vento é gelado devido aos glaciares. Então traz aquele vento cortante, aquele vento seco, que você tem que usar muito protetor solar, manteiga de cacau, senão você racha todos os lábios, resseca a sua pele. É uma coisa violenta a Patagônia, tá? Em relação a vento. Nós, motociclistas, é um desafio mesmo. Eu sempre falo que todo mundo que viajou pela Patagônia merece o certificado de motociclista. Porque esse cara aí sentiu na pele o que é ser um motociclista nessas regiões severas, né, da natureza. E a Patagônia é uma delas, né? Aí nós chegamos na entrada do parque, tomei lá um chocolate quente, meu coração assim, parecia que ia sair pela boca. Gente, eu coloquei todas as minhas rezas em dia quando eu fui para a Patagônia com a Marcita, porque são momentos que você passa lá de quase desespero, embora você tenha que ter um controle muito grande, psicologicamente falando, para você não entrar em pânico. Por que em pânico? Porque aquele vento não para e você não consegue sair dele, é o tempo inteiro, aquele barulhão no capacete, é ele te chacoalhando o tempo todo, é a moto dançando na estrada o tempo inteiro.
Então você tem que ter, além de uma boa resistência física, né? E mesmo assim parece que você levou uma baita de uma surra, porque vem aquelas jarradas de vento que parece que são bofetadas de você, de um lado, de outro, e o vento às vezes muda essas jarradas de direção, e então você assim, é esbofeteado o tempo inteiro. E no final do dia parece que você levou aquela super surra que você está todo dolorido. Mas, gente, imagina uma sensação que deixa a gente mais forte. E a viagem para a Patagônia, eu sempre falo que não é uma viagem para se fazer rapidamente. Porque você vai acostumando com essa questão do vento, como pilotar. Cada dia você está aprendendo a pilotar melhor com aquele vento que tem, você já consegue prever quando vai vir uma jarrada de vento, porque as plantinhas que tem no chão, ao seu redor, que você está viajando, começa a chacoalhar aquelas plantas todas, e aí você sabe, lá vem uma jarrada de vento, e a batata chega pegando pesado com você, né? E isso tudo faz parte da Patagônia, né? É a natureza lá, e nós é que estamos nesta natureza. Então, nós é que temos que aprender a lidar com esta situação. Tem gente que não é nenhum nem outro, que falam que nunca mais vão voltar de moto para lá, porque passou tanto medo do vento, porque é assustador. É o barulho, a intensidade do vento, parece que vai levar tudo. Então, assim, tem gente que fala assim, nunca mais na vida de moto eu vou para a Patagônia, porque realmente ele volta traumatizado da viagem. E não estou exagerando, não. Eu conheço várias pessoas que não voltam mais para a Patagônia, tá? Agora, é claro, isto é de cada um. Cada um de nós tem um jeito, né? Eu respeito todas as decisões de todo mundo, né? Então, agora, gente, é uma delícia, porque como eu costumo viajar com a Márcia e ficar muitos dias viajando, eu não vou num lugar rápido e volto. Tem muita gente que vai para Ushuaia, que passa pela Patagônia, tanto do lado argentino como chileno, mas é um bate e volta. Ele fica um dia lá em Ushuaia e no outro dia já está na estrada de novo. Ele vai e volta para Ushuaia, né? Daqui de São Paulo, por exemplo, daqui de São Paulo para Ushuaia, são 5.200 quilômetros. Então, ida e volta são 10.400. Isso ele faz aí, às vezes, em 18 dias, em 16 dias. Ou seja, ele foi correndo que nem um louco, chegou lá, tirou uma foto no portal lá, Ushuaia, lá naquela placa do parque de Ushuaia, que é a rota final, né, da Ruta 3, onde é que não tem mais caminho, é o ponto final, né, da Rota 3, que é lá no Parque Nacional de Ushuaia, e são marcos que todo motociclista que vai para o sul, né, da América do Sul, quer tirar uma foto lá. E aí tira a foto e no outro dia já está voltando embora. Ou seja, faltou... claro que a questão é de tempo. O maior problema hoje nosso é tempo para viajar. Quem dera nós tivéssemos um tempo considerável para viajarmos, não é mesmo? Mas nem todos têm esse tempo. Mas graças a Deus, eu e a Marcita, quando nós fomos, um exemplo para Ushuaia, nós fomos com calma, nós fomos devagar, nós ficamos muitos dias na região andando tudo. Tanto é que eu voltei pelo lado também do Chile. Nós fizemos a Torres del Paine, El Chaltén, passamos por El Calafate, e até chegar em Ushuaia, descendo a Ruta 3, nós fomos parando em vários lugares também, sabe? Península Valdez, em Puerto Madryn, né? Olha, fomos de fato viajando. Como vocês sabem que nós gostamos de viajar. Devagar, conhecendo os lugares e o ventão comendo. Só que você começa a acostumar, começa a ficar mais experiente na pilotagem, você começa a ficar mais seguro na pilotagem e começa a curtir aquilo. Já não é aquele desespero mais, porque você já começa a entender como funciona, você sabe quais os horários do dia que, a princípio, vão ventar menos, que é a parte da manhã. Então, quando você for para Ushuaia, quando você for entrar na região da Patagônia, se programe para você sair bem cedo, que é onde venta menos, sabe? E no meio da tarde, já começar a achar um lugar para parar.
porque ali começa a vir a intensidade de ventos muito fortes a partir das 3 da tarde, por aí. Então, assim, se programe para que a sua viagem seja mais na parte da manhã e início da tarde. Tá? E outra, não esqueça que lá é frio. Quando o sol se põe, a temperatura despenca e você não pode estar na estrada à noite com frio, né? E outra coisa, é uma região que chove muito também. Chove muito. A região da Patagônia chove muito. Imagina você molhado, com aquele vento congelante, e você vai ficar congelado, tá certo? Sua roupa molhada, porque você pegou muita chuva, aquele vento cortante, ele vai te congelando. Você tá falando do verão. Né? No verão, né? Não, no inverno ninguém viaja para lá de moto, né, gente? Tá? No inverno, impossível você ir para a região da Patagônia de moto no inverno. Vira tudo gelo, a pista, tudo, né? Então, geralmente, nós vamos para a região da Patagônia, assim, setembro até março, abril, de setembro a abril, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio eu já não diria que já é muito frio. Então, na verdade, essa faixa aí, que seria novembro a fevereiro, onde você pega o ponto mais forte do verão, são os meses para que você passe menos frio na Patagônia, porque lá é gelo, gente, é a região de glaciares, tá? É muito frio mesmo no verão. E outra, o que é comum a gente viajar é com a roupa de capa de chuva, mesmo que não esteja chovendo, porque a capa de chuva também te protege muito do vento. E às vezes vem uma chuva rápida, devido à intensidade do vento, essa chuva chega muito rápida, que às vezes não dá nem tempo de você colocar a capa de chuva, e você se molha. Você tem que evitar de ficar molhado a qualquer preço. Você não pode viajar com a roupa molhada na Patagônia, porque você congela, muito frio. Então, assim, uma boa roupa de cordura segura a chuva por um tempo. Então, assim, por uma questão de precaução, de você ser uma pessoa responsável, saber dos perigos que tem na Patagônia, volta e meia, eu e a Marcita estávamos com a roupa de capa de chuva quase a viagem inteira. Quase a viagem inteira. Por quê? Não podíamos ficar molhados, tá? Molhados. Então, atenção nessa questão que a gente está falando, viagem de moto pela Patagônia, tá? E a questão severa da natureza que nós encontramos lá, tá bom? Então, bom, a Márcia já vai retornar aí o Instagram? Não? Vou falar porque ele fecha daí, né? Não consigo, eu perco as mensagens. Então, é que o pessoal vai escrevendo no Instagram, então a gente já vai comentar o que eles estão escrevendo, porque quando o Instagram ele fecha e nós retornamos novamente com o Instagram, aquelas perguntas anteriores, a gente não consegue trazê-las novamente. Tá bom? Então a Marcita vai ver quem está perguntando no Instagram. O Osmar está comentando, né? Estive no Atacama em março de 2020, quase ficou lá, hein? Apesar do perigo, é um sonho viajar para a Patagônia. O G. Anderson Silva fala, manda um abraço para a galera do Búfalos, Motoclube de Cachoeiro do Itapemirim. G. Anderson. G. Anderson, dos Búfalos. Dos Búfalos, Motoclube de Cachoeiro do Itapemirim. Cachoeira do Itapemirim, Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo. Opa, então um grande abraço para vocês. E obrigado, viu? Obrigado por estar conosco aqui na nossa live, né? Nossa mesmo, né? Não é minha não, é nossa, né? E ele mesmo falou que assim, meu sonho é ir para o Chile. Ano que vem estou me programando para ir. Olha, que legal. Se programe e marque uma data, né? A gente aprende isso, né? Que quando você está planejando uma viagem, coloque uma data para partir. E quando chegar esta data, realmente parta, né? Então, quando nós fazemos planejamento, coloque uma data de partida. E essa data é sagrada, tá? Tipo assim, é nessa data que eu vou viajar, ok? Então, assim, quando você está fazendo um planejamento de uma viagem, seja de qualquer tamanho que seja, coloque uma data de partida. Não deixe em aberto, porque o tempo vai passando. Porque o fato de você deixar a data de uma viagem em aberto, você não se compromete, de fato, em sair naquela data que você gostaria. Porque você não planejou a data de saída. Você está planejando somente a viagem.
Então, assim, quer realmente fazer funcionar? Faça um bom planejamento e marque a data de partida. E seja qual for a situação, se chuva ou faça sol, chegou na data de viagem, monte na sua moto, ligue o motor e boa viagem. Né? O César Oliveira, está aqui, ele disse o seguinte: na minha última viagem, o vento jogou 5 motos para a contramão. Para a contramão, olha aí. Eu filmei, foi no Cabo da Boa Esperança, na África do Sul. Na África do Sul, meu Deus do céu. É o vento, né? Então, eu falei ventos da Patagônia, mas serve aqui para todos nós motociclistas o fator vento, né? Incidindo em nós quando estamos pilotando, né? É que eu falei a Patagônia porque é muito comum, né, a gente saber relatos e realmente situações muito perigosas, né, devido ao vento na região da Patagônia, né? Então, e como muita gente gostaria de ir para a Patagônia, e muitos já foram, então é um bom tema para uma live, né? Ventos da Patagônia e o que fazer nessa situação. É o que a gente está começando a conversar agora, né? O Valdir Ramalho, de João Pessoa, Paraíba, está aqui também. Opa! É isso. Aí. Bom, vamos ver. Não, aqui tem a pergunta do Moto Brasil Turismo. Moto Brasil Turismo. Problemas são as rajadas que nos pegam de surpresa. Exatamente. É muito perigoso. Bom, em relação à pilotagem, né? A questão é a seguinte: você está numa região inóspita. Nem sempre, dependendo de onde você está, vai ter muita gente. Às vezes vai demorar muito tempo para passar algum veículo ou alguma moto, né? Porque a Patagônia é enorme. São milhares de quilômetros, tanto do lado chileno como argentino, né? Tá certo? Então, você pode estar em regiões que você está sozinho. Então, primeira coisa, em regiões inóspitas, leve sempre bastante água e alimento, tá certo? E também muito agasalho, porque se acontecer alguma coisa e você vai ter que esperar, às vezes, por um socorro horas e horas, você tem que ter água e alimentação. Água e alimentação, né? Cereais, barrinha de cereal, barra de chocolate energética, enfim, a região e regiões inóspitas requer uma preparação mais cuidadosa, um planejamento mais cuidadoso para a sua viagem, tá? Porque você às vezes está sozinho. Eu, por exemplo, eu viajei muito, eu e a Márcia, com mais ninguém. Então não tinha ninguém para nos socorrer caso acontecesse alguma coisa, né? Tá certo? Então você tem que fazer um planejamento que se ocorrer alguma gravidade, pelo menos água e comida para aguentar várias horas você tem que ter. Porque você está sozinho, você não acha água fácil lá em qualquer riachinho, não é verdade? Então, quando viajar para lá, leve sua sacolinha de cereais, de comida, de barra de chocolate e garrafas de água. Não exageradamente, mas não fique sem água e não fique sem comida, tá? Ok? Porque às vezes você pode levar horas e horas até chegar um resgate. Ou mesmo que chegue um resgate, que é uma pessoa que vai te acudir, não esqueça que a moto vai estar lá, vai ter que buscar um guincho em algum lugar, e às vezes você vai ficar, sei lá, 5, 6, 7, 10 horas naquela estrada até resolver o seu problema, tá? E você não pode ficar todo esse tempo sem se alimentar e sem tomar água. Tá bom? Então, é uma região perigosa e requer cuidado quando se viaja para lá. O Fernando, do 11 Segundos até o Alasca, ele diz o seguinte: fiz a Patagônia em setembro. Me ferrei. Minha Fat Boy não tinha manopla com aquecimento. E o jeito era colocar a mão com luva de no motor. O Fernando Duarte foi Belo Horizonte, Alasca. E voltando do Alasca, ele falou assim: vou dar um pulinho até o Ushuaia. Tanto é que ele tem um livro maravilhoso, né? 11 Segundos até o Alasca. Fernando Duarte, está aqui no Instagram conosco. Quem quiser o livro dele, fantástico, 11 Segundos até o Alasca. Ele conta essa história, gente, com muitos detalhes, com um mapa de cada dia da viagem dele. Então ele está nos falando aqui que ele foi para o Ushuaia descendo do Alasca, voltando do Alasca, em setembro, que é um mês muito frio. E a manopla da moto dele
não tem aquecimento, né? Então isso gela a mão da gente, né? Enfim, então essa questão do frio é uma questão muito séria na região da Patagônia, tá, gente? É muito frio mesmo. Bem, Fernando, valeu aí, ó, a experiência, não é mesmo? Bom, então eu estou falando das precauções que nós temos que ter na pilotagem. Andar devagar ou rápido? Andar devagar é perigoso e andar devagar é perigoso no vento, quando você está numa estrada, tá? Então, o que acontece? O que eu aprendi com a experiência lá? Você tem, é claro que a sua velocidade, isso é uma questão pessoal, né? É minha opção, isso não é uma regra geral, isso cabe de cada um, da pilotagem de cada um. Eu quero deixar isso bem claro, tá, gente? Porque cada um tem um jeito de pilotar, tem uma moto diferente, tem uma moto mais leve ou mais pesada, tem uma moto que tem mais aerodinâmica do que a outra. Agora, o que eu aprendi com a minha moto, carregando as malas e a Marcita na minha garupa como motociclista, né? A velocidade do qual eu estou na estrada está diretamente ligada com a direção e a intensidade do vento do qual estou passando por ele naquele momento, né? E a direção do vento, se é frontal, se é traseira, se é lateral, tudo isso vai mudar a forma de pilotagem. Então, assim, por isso que eu falo, para você aprender a pilotar na Patagônia, não é você fazendo um bate e volta rapidamente lá que você vai aprender tudo isso. É realmente ficando bom tempo e por experiência você vai pilotando com vários tipos de intensidades e direções de ventos. Então, como nós ficamos muito tempo na Patagônia andando, então eu peguei intensidades baixas e altíssimas, e em todas as direções também. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi assim, que a velocidade da moto vai depender da intensidade do vento, porque eu não quero entrar muito em detalhes físicos, de física, mas é puramente física. É uma questão de vetores, né? Tá? De direções e velocidade, força. Não é mesmo? Força, né? Força, são vetores, tá certo? A força vetorial do seu movimento em relação a uma força externa que está em cima do seu corpo, que é o vento. É assim, a questão física. Então você começa a inclinação da moto. Quantos graus que você está inclinando a moto? Vai depender da força que está batendo na moto, não é isso? Tá? A força externa, que é o vento. Então, tudo isso são fatores que você tem que ir otimizando. Então, assim, quando eu estava por uma questão de aprendizagem, né, quando começava aquele vento forte, eu diminuía muito a velocidade, por uma questão de precaução. Puxa, o que acontece? Olha essa força do vento. Então eu diminuí a velocidade com medo de sair da pista, com medo de cair e me machucar. Então o que acontece? Só que observe o seguinte, quando eu diminuo muito a velocidade, tá? Porque é a velocidade que vai romper o vento, que ele vai cortando o vento. Se eu diminuo a velocidade, este vento ele passa a agir mais fortemente, porque a minha força é pouca em relação à força do vento, porque eu diminuí a velocidade. Então o vento fica mais forte e a moto fica chacoalhando mais, porque eu estou numa velocidade muito baixa, né? Agora, se eu correr muito, devido a essas rajadas de vento que vem, pode me tirar da pista e eu não ter tempo para voltar para a pista. E 100% do acostamento na região da Patagônia é de rípio, é de pedra solta. Imagina você entrar lá 100 por hora naquele acostamento que é de meio metro de pedra solta no rípio lá. Com certeza não vai ser uma boa situação para você. Acelera e vai tudo. Bem, voltando à pilotagem aqui. Então, o que eu e a Marcita nós fomos aprendendo? Dependendo a força do vento, eu começava a acelerar, a aumentar a minha velocidade, de forma que a moto começava a ficar mais estável possível, né? Assim, para você ter uma ideia de ordem de velocidade, que a maioria dos dias que nós passamos lá, eu andei nessa velocidade.
estava entre 60 e 70 km por hora. Era essa faixa que geralmente eu tinha mais equilíbrio quando você tinha um vento lateral, por exemplo, que você tinha que ir inclinado, tá certo? Então, esta velocidade de 60 a 70 por hora, com a intensidade do vento que estava naquele momento e na direção, era uma velocidade que me dava mais segurança. A moto não chacoalhava tanto, ela não dançava tanto, porque esta força da velocidade, né, ela equilibrava com a força do vento. Então a moto, ela ficava inclinada. Claro que você tem que manter inclinado para você não tombar devido ao vento lateral. Mas, ao mesmo tempo, ela ficava estável. Você ficava numa inclinação e ela seguia, né, firme, sem ficar dançando demais. Se eu diminuía muito a velocidade, o vento se tornava mais forte e eu começava a dançar muito. Ficava muito perigoso. Se eu acelerava muito, ficava perigoso também, porque aí eu não tinha tempo de parar a moto caso o vento me levasse. Então, observe que na Patagônia você tem uma velocidade ideal para você viajar, dependendo da situação daquele momento que você está. Então, esta velocidade é você que vai ter que ir descobrindo qual é esta velocidade que vai criar este maior equilíbrio para você naquele momento que você está viajando com aquela intensidade e direção do vento. Então, isso demorou um pouco até eu aprender e começar a observar estes detalhes que a inclinação da moto com a velocidade da moto me dava uma viagem mais segura. Eu não vibrava tanto, não balançava tanto, a moto não dançava tanto, porque eu consegui um equilíbrio de forças. Essas forças vetores, elas começaram a entrar em equilíbrio, né? Então, mesmo a intensidade que vem, eu mantinha na minha velocidade, que eu mantinha na moto. Então, isso criou um equilíbrio na nossa viagem, né? Foi a experiência, erro e tentativa. Você vai aumentando a velocidade até o ponto que você vê que ela fica mais seguro, a sua velocidade. E isso torna-se a viagem mais confortável, tanto para mim como para a sua garupa, e mais segura. Então, eu estava nessa viagem que nós fizemos, eu conversei com alguns motociclistas que estavam andando a 100, 110, 120 nessas intensidades de vento, enquanto eu estava a 70 por hora. Eles simplesmente estavam quase o dobro da minha velocidade. Um perigo enorme. Um perigo enorme. Quando eu falava que eu estava andando a 70 por hora, os caras davam risada na minha cara. Falaram, você está brincando, 70 por hora, cara? Eu estou a 110 nesse vento. Eu falei, mas é muito perigoso. Ah, mas eu me sinto bem, eu estou indo bem no vento. 110 eu acho que estou bem seguro. Ele acha que está bem seguro, mas não está. Ele está com uma moto que tem lá tração de controle, que tem ABS, que tem toda uma aerodinâmica. É por isso que ele se acha seguro, porque a moto passa isso para ele. Mas não esqueça que aquelas rajadas de vento vêm e não manda recado para ninguém, não. Ela vem de repente e você não espera. Se você está a 110 km por hora, mesmo que essa moto tenha toda uma tecnologia, às vezes não dá tempo hábil de você se manter na pista. E se você cair para o acostamento, aquelas pedrinhas, aqueles rípios, gente, é quase chão na certa. É quase chão na certa. E você cair a 100, 110 por hora, eu não recomendo para ninguém, mas para ninguém mesmo. E outra coisa, tentar andar mais no centro da pista, não muito na lateral. Outra informação, outra dica importante de pilotagem na Patagônia. Onde quando começam os ventos, então você tem o asfalto, anda mais próximo da faixa central, porque pelo menos você vai ter uma distância considerável dos dois lados, dos dois acostamentos, né? Então você tem que evitar de qualquer jeito de entrar no acostamento, porque lá é terra solta. Então você tem que se manter no asfalto, tá? Então para isso você pilota mais no centro da pista. Uma outra questão agora, preste atenção, gente. Daqui a pouco eu vou olhar o diálogo de cada um, as perguntas de cada um, mas é tudo que eu estou passando para vocês, a experiência que eu adquiri viajando pela Patagônia. Um dos pontos mais perigosos na viagem que nós passamos foi
quando vinham caminhões. Então, preste só um minutinho de atenção, que esse ponto é de segurança, é importantíssimo, tá? Por nossa sorte, na região da Patagônia, tanto no Chile como na Argentina, tem bem menos caminhões do que aqui o Brasil. Aliás, o Brasil é uma coisa absurda, né? Eu vim ontem de Curitiba, pegando a Regis para São Paulo, né? Que não sei quem, eu acho que a maioria de vocês já sabem, que eu fui buscar uma moto lá no Rio de Janeiro no sábado, aí cheguei sábado à noite em São Paulo e fui para Curitiba e voltei. Era um caminhão atrás do outro. Se isso fosse na Patagônia, não daria para a gente viajar de moto pela Patagônia com aquela quantidade de caminhões que tem no Brasil, para começar. Por quê? Imagina a frente de onda, de vento. O caminhão na estrada, né? Ele vem empurrando todo aquele vento, aquela massa daquele vento lá. Embora a gente não vê o vento, mas a gente sente, tá certo? Então, quem não chacoalha todo quando um caminhão passa por você? A moto chacoalha, ela vibra, né? Tá certo? Porque o caminhão começa a aproximar, então ele começa a jogar em cima de você toda aquela frente de ar, né? De vento que o caminhão está empurrando. E aquelas ondas que vêm, né? Daquele vento que o caminhão vem empurrando com a velocidade dele, vai bater em você. Vai bater em você. E isso vai somar com o vento que já está em você, com o próprio vento que você tem, que está incidindo em você. Então, com isso, você tem um acréscimo de fatores relacionados a ventos. O que você já está e o vento que o caminhão está trazendo para você. Gente, então o que acontece? Se o caminhão está vindo na sua direção, tá? Está vindo na sua direção. O que eu fazia? Quando já via de longe o caminhão? Eu já segurava muito firme no guidão, porque a moto vai simplesmente chacoalhar inteira, gente. Ele passa assim, ó, entende? E você faz assim, ó, cara, imagina a adrenalina. Você quer aventura? Vai lá esperar o caminhão passar por você. Meu, o seu coração quase sai pela boca. Assim, a adrenalina, isso que é aventura. Você segurar a moto, um caminhão passando por você e aquela rajada de vento que ele traz, assim, chacoalha você inteirinho. Então você tem o cuidado que você tem que tomar com os caminhões quando está com essas intensidades de vento. Então, quando o caminhão está vindo à sua direção, pelo fato de vir uma onda de vento muito forte, eu diminuía a velocidade, eu ficava muito atento nos dois freios, tanto o freio da frente, da roda da frente de trás, pronto para diminuir bem, porque a moto ia chacoalhar. Então, quando esse caminhão passava, a moto chacoalhava inteiro. Antes eu já estava diminuindo a velocidade para segurar a moto, tá? Porque se eu acelero a moto, se eu aumento a velocidade, a intensidade que esse vento vai vir mais forte ainda. Velocidade com velocidade. Não é um vento lateral que eu estou falando, é um vento frontal que vem de você, juntamente com aquele lateral. Então, a saída não é aumentar a velocidade, porque aí você aumenta o risco. Eu diminuía a velocidade para que eu conseguisse controlar melhor a moto quando ela ia se chacoalhar inteira. Então, esse é um fator quando o caminhão passa por você, na sua frente, né? Outra situação muito perigosa mesmo, é quando um caminhão está ultrapassando você. Não é aquele que vem de frente, é aquele que... Não esqueça que eu andava a 60 e a 70 por hora e tinha caminhão que andava a 90, 100 por hora. Então o caminhão, eu estava olhando no retrovisor que ele estava chegando. Em algum momento ele iria me ultrapassar. Então, e esse momento é a hora que ele via, que não via carro e aquela reta. Ele falou, batata, lá vem ele. E quando ele está passando por você, o vento que ele traz, ele vai te empurrando. Literalmente, ele vai te empurrando com aquele vento todo que ele passa a você. E depois que ele está do teu lado, aquele vento que estava ao seu lado para, né, porque o caminhão tampou aquele vento, mas tem o vento que o caminhão mesmo trouxe para você, que é um vento diferente.
Então aí você tem aquela questão de ressonância, que você vibra toda hora que o caminhão está te ultrapassando. E é muito perigoso, gente. É assim, é um outro controle que você tem da moto, porque é um vento que vem meio de lateral, de trás para frente, e ele vai te empurrando, o vento. Porque não esqueçam que está toda uma ventania em todo o ambiente, um vento muito forte. Então, um caminhão te ultrapassando era mais perigoso do que um caminhão vindo à sua frente. Então, essa frente de ar, um caminhão na sua frente, ela é perigosa. Mas o que eu sentia mais perigo, devido à forma que a moto se comportava, é quando um caminhão estava nos ultrapassando. E aquele vento que ele ia arrastando tudo. Então, gente, o que eu fazia nesse momento? Assim que ele abria para me ultrapassar, eu já estava olhando ele no retrovisor, eu diminuía o máximo possível a velocidade da moto. Isso vendo se atrás do caminhão não vinha um carro, né? Porque eu não podia ficar parado no meio da pista também, porque depende do movimento que você tem na estrada que você está. Mas eu volto a frisar, sorte nesse momento é que a quantidade de veículos e tráfego é muito pouco, dependendo da região que você estava. Então, dependendo da região, o movimento é muito pouco. Então, dá para você fazer toda essa questão de diminuir a velocidade, de quase parar na pista, porque você tem, às vezes, carros muito longe, então você não está colocando ninguém em risco. Né? Então você tem que pensar na sua segurança, e a sua segurança está na forma que você vai se comportar no momento que um caminhão está vindo, um caminhão está ultrapassando você, porque tudo são ventos fortíssimos e que vai te chacoalhar para todo lado. E a última questão que eu quero colocar nesse ponto de caminhões é quando você está ultrapassando o caminhão. Aí sim que mora o perigo, tá? Todos esses fatores, o caminhão vindo, ou um caminhão te ultrapassando, ou você ultrapassando o caminhão, todos esses fatores são perigosos na Patagônia quando o vento está forte. Essas três situações são situações de risco e que não é para você negligenciar, não é para você desconsiderar, né? Ser negligente. Então, é um momento que você tem que ter muita atenção. Agora, na ultrapassagem, tem um caminhão na sua frente, você está de lado, está o vento, e o caminhão está lá 50 por hora, 60 por hora, e você quer ultrapassar este caminhão. Não esqueça que a hora que você abre para ultrapassar o caminhão, tá certo? O fato de você estar do lado do caminhão, o vento que você estava passando aqui, ó, ele diminui. Porque o caminhão vai te proteger, né? Então, o vento que está aqui, ó, tá? Essa barreira aqui do caminhão vai diminuir o vento. Então, essa inclinação que você estava da moto vai ser outra. Então, a moto vai ficar um pouquinho mais reta, né? Porque diminuiu a intensidade do vento, porque você está ultrapassando o caminhão. Agora, não esqueçam, a hora que você está chegando próximo à cabine do caminhão, que você está passando, você vai começar a sentir novamente o vento. E juntamente com aquele vento que o caminhão já está arrastando. Então aí você vai ter uma frente de vento totalmente turbulenta. Uma turbulência de vento. E é onde mora o perigo. Porque o que acontece? Quando você sair dessa lateral da cabine do caminhão e você estiver na frente do caminhão, você vai sentir a intensidade do vento que o caminhão está arrastando e a própria intensidade do vento que já está na região. Então é uma soma de fatores ali, de ventos para tudo quanto é lado. E aí você passa o caminhão assim. E não esqueça que a hora que você está acabando de passar o caminhão, você vai ter que inclinar novamente a moto, porque vai vir aquele vento que já estava antes. Então, um momento de muito perigo é em ultrapassagem de caminhão. Uma dica que eu vou falar para vocês? Quando vocês estiverem nesta situação e vocês estiverem ultrapassando um caminhão, a hora que você estiver na região da cabine dele, mantenha a sua velocidade mais ou menos quase igual a do caminhão, né? E você vai acelerando ao pouco, pegando velocidade, para que essa força de vento não haja tão fortemente sobre você. E você vai começar a acelerar e termina de ultrapassar o caminhão. Porque se você ultrapassar esse caminhão muito forte, muito correndo, a hora que você
terminar de passar o caminhão, essa turbulência de vento toda, é perigoso você sair fora da pista, ir para o acostamento ou até cair da moto com o caminhão em cima de você. A Marcita vai recomeçar o Instagram aqui, só, tá bom, gente? Não é show de bola pilotar lá na Patagônia? O que vocês estão achando? Olha, tô até suado aqui, ó. Eu tô me imaginando lá, sabe? Eu tô me imaginando pilotando na Patagônia, tá? Então tá na memória, porque essas coisas você não esquece, né? Isso tudo que o seu corpo sente, você guarda, você registra isto, né? Então esses relatos que eu estou passando para você é de experiência que eu tive com a Marcita viajando pela Patagônia, tá? Então é violenta a questão lá, é uma aprendizagem de vida, sabe? Tá? Então já estamos voltando aqui com o Instagram, né, gente? Não é verdade isso aí tudo que eu estou falando para você, né? Tá? Então essa questão de você se manter psicologicamente bem, não entrar em pânico, ter um preparo físico para aguentar todas essas variáveis que tem em cima do nosso corpo, essa intensidade de forças, não é mesmo? Tá? Então, o pessoal aqui do Instagram que tá voltando, já vamos retornar, tá? Porque deu uma hora o Instagram para, né? Tá bom? O Aldo Lopes que tá aqui, o Aldo Lopes tinha perguntado antes sobre a questão do tipo de moto. Se motos mais pesadas são melhores nesses lugares. Sim, as motos com motores mais baixos, né? Por exemplo, pergunta para o pessoal. O Aldo fez uma pergunta se moto mais pesada é melhor, né, para andar na Patagônia, né, devido ao vento. Sim, motos pesadas são melhores, né, porque levar uma moto, digamos, mais pesada é mais difícil o vento do que uma moto mais leve, né, igual um carro e um caminhão. Não é mesmo? E outra, tem muita questão a ver com o centro de gravidade da moto, com o centro de massa da moto, que nós chamamos em física. É onde está convergindo o peso da moto. Quanto mais baixo o motor for, mais estável vai estar perante ao vento, né? Então tem o fator peso e tem também o centro de massa da moto. Tanto é que muitas fábricas de moto, né, de marcas de moto, eles pesquisam muito essa questão do centro de massa da moto, onde está localizada. Porque quanto maior, se for um motor alto da moto, se for uma moto alta, né, com suspensão alta e o motor estiver alto em relação ao chão, esse centro de massa ele não vai estar tão baixo. E a intensidade do vento vai agir mais fortemente numa moto desse tipo, né? Tá certo? Por exemplo, você pega uma 1200 da BMW, aquela que tem um motor de 180 graus, né? Esse motor é baixo, então o centro de massa dessa moto é bem baixa. Então, isso faz com que há um maior equilíbrio e uma maior resistência à força da intensidade de força do vento. Então, você consegue viajar melhor numa moto mais pesada e com o centro de massa dessa moto mais baixo possível, né? Tá? As Harley Davidson, que tem o motor lá pertinho do chão, né? Um motor pesado, moto pesada. Eu via várias Harley Davidson lá na Patagônia, que eu falava assim, e a intensidade do vento? Ah, estamos tranquilo, estamos viajando bem, e eu aqui suando, pipocando, porque a minha moto é alta e não é muito pesada, né? Tá? E o centro de gravidade e o centro de massa da minha moto é alto, não é tão baixo. Então eu sofri muito com o vento devido à moto que eu estava também, tá certo? Tem moto que é mais adequada para andar no vento devido a essa engenharia da própria moto, do qual a gente está comentando aqui, beleza? Aí o Micélio está falando o seguinte, colocar a bolha alta em uma GS 850 melhora para viajar? Melhora. Bolha alta. Melhora. Eu troquei a minha. Quem está falando? Desculpa. É o Micélio. O Micélio. O Micélio perguntou para nós se colocar bolha alta na moto é melhor para viajar. Em todos os sentidos. Porque imagina aquele vento batendo no seu peito, na viseira do seu capacete, você viajando horas e horas por dia, né? Você pode ter um excelente capacete, mas aquele vento batendo direto no seu rosto vai fazer vibrar o seu capacete, vai fazer vibrar a sua viseira,
Então, assim, é de fundamental importância que em viagens você tenha uma bolha alta, que essa bolha faça com que o ar passe por cima do seu capacete. Ou seja, aqui na frente, você não tem vento chacoalhando em cima de você. A bolha está te protegendo. Então, é de fundamental importância uma bolha alta para viagens. Você vai viajar mais tranquilo, vai te proteger mais até de pedras, de insetos, não é? Tá certo? E do próprio vento, né? Então a bolha vai te proteger. A chuva também, quando tem uma chuva, por exemplo, de frontal, essa bolha ela vai fazer com que a chuva não incida em você fortemente, porque a bolha vai te proteger também. Então tem vários pontos positivos você ter uma bolha alta para viagens de moto, né? Na sua moto. Tá bom? A Elô Teodoro está perguntando assim, qual o melhor mês para ir? Em relação à questão do vento. Do vento, assim, para a Patagônia a gente sabe que tem que ir no verão. De moto, tá certo? No verão, de moto. Dizem a estatística e tudo mais que o mês de março é o mês que, a princípio, venta menos. Tá? Então, se puder viajar em março, que ainda não está aquele frio absurdo, né? Tá certo? E diz que a intensidade do vento no mês de março é menor, embora venta-se o ano inteiro, tá? Agora, diz que um mês de março é um mês bom para você viajar para Ushuaia, região da Patagônia, aquela região da Patagônia, tá bom? Mês de março. Legal? Bem, gente, bacana, né? Nosso bate-papo aqui de ventos da Patagônia, né? Coisa de louco, não é mesmo? Meu Deus do céu. Eu tenho certeza que muitos têm relatos assim, né? De tudo quanto é jeito sobre a Patagônia e os ventos de lá, né? E me digam aí vocês, quem já foi para a Patagônia, quem gostaria de ir, escrevam para nós aqui na live, né? A família Gomes está dizendo, ó, GS 1200 e 1250... Advento perfeitos para isso. Perfeitas para isso. Aí, Carlinhos, família Gomes sabe tudo de viagem mais um pouco, né, Carlinhos? Temos aqui um casal que viaja com os 2 filhos. Ela viaja numa moto e ele com outras. Eles têm 2 GS agora, eu acho que é 1250. E ela leva o filho e ele leva a filha. E os 2 viajam, gente. Essa América, os 4 de motos, né? Os 2 casais, né? O casal, cada um levando seu filho em uma moto, né? Mas a família Gomes, entrem aí no Instagram, família.gomes, né? Carlinhos, esse é o cara que sabe muito de viagens e viaja mesmo, viaja e tem família, com a família e tem muita experiência, né, Carlinhos? Obrigado de estar conosco aqui compartilhando o seu conhecimento, viu? A U está perguntando qual a moto que você foi? Xande Bison. Eu fui com a Besouro no Zóio. Essa moto que eu estou vendendo é muito parecida com uma F800 da BMW. Ela é BMW, só que ela é uma F650 GS com o motor da 800. Ou seja, é uma F800, né? Então ela tem suspensão alta, ela não é muito pesada, e é uma moto que eu tive, assim, tinha que tomar meus cuidados para viajar pela Patagônia. Fui, voltaria, assim, de novo, N vezes, porque eu me apaixonei como a Marcita pela Patagônia, tanto do lado argentino como chileno, mesmo a moto caindo em cima de mim, mesmo o vento nos levando, sabe? Mesmo aquele momento que você rezava, pedindo a Deus e os nossos anjos da guarda para nos protegerem, porque você tem momentos assim, de fato, que você começa a rezar, né? Mas é isso que marca a gente, é isso que faz com que a história aconteça, que a gente guarde, que conte para os nossos netos, nossos filhos. É isso que vale uma viagem, né? Essas dificuldades que nós passamos também, esses medos, né? A gente vê que perto daquela intensidade, daquela natureza, a gente não é nada. A gente é um nada perto daquela força da natureza que tem. Então a gente vê que, você é insignificante. Quem manda lá são eles, é o vento, sabe? É o sol, é a chuva, é a neve que tem, é o gelo, é a nevasca que vem varrendo também com aquela chuva de neve, né? É radical mesmo, é radical. Quem manda lá é a natureza.
sabe? Nós é que estamos lá e somos muito frágeis perante a natureza. E quando a gente está de moto, a gente se sente ainda mais frágil, porque a sensação que você tem em cima de uma moto, você fica muito mais vulnerável. Você não está protegido com o carro, com vidro, todo fechadinho, com ar-condicionado, todo agasalhadinho, que não sente nem o vento. Você só vê o carro tremer, chacoalhar, mas o vento não está batendo em você, tá tudo batendo fora do carro. Então, quando você está de moto lá na Patagônia, cara, entendeu? Aí sim você vai ver o que é força da natureza, né? Agindo sobre você. Tá certo? O Leonardo perguntou se a bolha alta não atrapalha a visão. Não, depende da bolha. Quem está perguntando? O Leonardo. O Leonardo Totti. Ô, Leonardo, é o seguinte, a minha bolha da minha moto, ela tá aqui na minha visão, ó. Ou seja, eu não olho por trás da bolha. Aí atrapalha mesmo. Imagina a bolha suja, começa a encher de mosquito, ou mesmo se está chovendo, além da viseira, você vai ter que olhar ainda por trás da sua bolha. Então, a bolha da moto, ela não pode cobrir a sua visão que você tem da estrada. Não pode cobrir. A bolha da moto, por exemplo, eu estou aqui, a bolha da minha moto está aqui, ó. Ela parece que foi calculada milimetricamente, porque é exatamente onde é que a bolha termina, é que eu tenho meus olhos aqui, ó. Então, o que acontece? E o vento passa todo aqui. Então, eu tenho a minha visão inteirinha, porque a bolha não está na frente da minha visão. Ela está um pouquinho abaixo. Então, quando você subir na moto e você estiver na posição de pilotagem, veja se a bolha não está atrapalhando a sua visão. É óbvio, né? Se você olhar a 1 metro, logo abaixo, na frente da roda, se você olhar muito inclinadamente assim, é obviamente que você vai passar pelo acrílico da bolha. Não tem jeito, porque você está olhando muito próximo. Mas quando você pilota, você não está olhando para baixo, você está olhando para frente. Não é mesmo? Então, quando você está olhando para frente, o seu olhar está por cima da bolha. Por cima da bolha. Então, não está te atrapalhando a visão. Tá bem? Agora, tem gente que coloca uma bolha muito alta, que tampa a visão. Aí sim, aí prejudica a visão, uma bolha muito alta. Então, você tem que ter uma bolha, dependendo da sua estatura e da sua posição de pilotagem, para que essa bolha não cubra a sua visão. Beleza? O Carlinhos está falando para você falar do horário, melhor que você já falou. De manhã, Carlinhos. Viajar. Qual pior horário, né? A partir da tarde, da metade da tarde para frente, geralmente é o pior horário de viagem pela Patagônia. A intensidade de vento aumenta muito, muito à tarde. E é bom olhar aqueles programas. Tem hoje aplicativos, né? Aplicativos de meteorologia, de intensidade de vento. Tem um aplicativo que chama Wind, que é muito bom. Ele mostra para você, em hora, a questão da intensidade de ventos, tá bom? Tá? Então, tem alguns aplicativos que conseguem mostrar para nós previsões de intensidade de ventos, tá bom? Então, isso nos ajuda muito também. Embora quando eu viajei para a Patagônia, eu não estava com esses aplicativos, tá? Eu fui assim no dia a dia mesmo e tinha hora que o bicho pegava feio lá, tá bom? E tem intensidade de vento, gente, que você nem consegue viajar naquele dia. Na Patagônia é um caso à parte. Às vezes você está programado, hoje eu vou fazer tal cidade, amanhã tal percurso, o outro dia, dependendo da intensidade do vento, aquele dia você não consegue viajar. Nem atravessa. Né? Não, você não consegue viajar. Você vai ficar lá no hostel que você tá certo? Você vai continuar mais um dia lá para torcer para que no outro dia o vento esteja menos e você continue sua viagem. Então, viajar para a Patagônia requer, assim, paciência, requer compreensão que você está num lugar totalmente diferente do qual você está acostumado, que a natureza lá age muito diferentemente do qual nós estamos acostumados e que, por uma questão de segurança, você tem que respeitar os fatores naturais da região. O mais frágeis somos nós, tá certo? Mas eu programei para viajar hoje de qualquer jeito. Se tá aquela intensidade de vento de levar tudo, pode esquecer, você não vai. O vento não deixou você viajar aquele dia,
não é? O Silvio Barreto, que mora no Rio de Janeiro, né? O Silvio, ele falou, tu mora no Rio de Janeiro, como é a logística para levar a moto? Até a Patagônia deve ser, né? Eu acho que é isso, né, Silvio? É levar a logística? Qual a logística? Ele mora no Rio de Janeiro. Qual a logística para levar a moto, acho que até o Ushuaia? O Silvio, né? Silvio. Ô, Silvio, tá uma complicação levar moto, entrar na aduana, tanto argentina como chilena. Você entrar motos que o piloto não está junto. Tá muito complicado. O que as pessoas estão fazendo é alugar moto lá na região que você vai, porque tem, tanto no Chile como na Argentina, tem hoje empresas que alugam motos. Então, assim, para uma questão de não ter tanta dor de cabeça e tantas questões aduaneiras, a melhor coisa que tem, se você quer fazer uma viagem pela Patagônia, e não tem muito tempo, né? É alugar uma moto na região e fazer lá mesmo. Porque levar a sua moto do Brasil para o sul, né, lá da Patagônia, em termos legais, de leis aduaneiras hoje, complicou bastante, tá? Então, esse é um problema que eu estou me deparando agora, porque muita gente me pediu para buscar as motos na Argentina e Chile, que devido a essa pandemia as motos ficaram lá e eles retornaram para o Brasil, mas as motos estão lá e precisam trazê-las para cá. Como tem essa reserva de mercado da América do Sul, tá? Isso é mundial, na verdade. Quem pode transportar as motos são somente as empresas de cada país. Então, eu não posso chegar lá com a minha empresa e buscar motos, porque eu não tenho essa questão legal e as motos vão ficar presas na aduana. Somente quem pode trazer essas motos são transportadoras com cargas internacionais, que não são muitas, tá? E muitas delas também não transportam motos. Então, eu fui muito atrás disso, porque eu queria ajudar, né, nossos irmãos motociclistas a trazer essas motos de volta, mas eu deparei nas leis de reserva de mercado que complicaram tudo. Então, você não pode entrar com motos de outro lá, que ele não esteja junto, né, com você, e não pode trazê-las de volta, mesmo com a autoridade deles, porque você iria como uma transportadora para trazer. Você pode voltar pilotando. Se eu tiver uma autorização da pessoa para trazer a moto dele para cá, isso eu posso. Agora, como uma transportadora, eu não poderia. Somente como transportadoras que tenha cargas internacionais. Aí tem as leis aduaneiras que entendem disso. Tanto é que tem um monte de caminhão do Brasil indo buscar mercadoria na Argentina, Chile e vindo para o Brasil. Não tem problema nenhum. Só que essas transportadoras, elas têm questões legais de transportes internacionais, tá? Então, poderia achar uma transportadora dessa, de cargas internacionais, Silvio, para poder levar a sua moto lá para o sul do país, né? Enfim, da América do Sul, né? O sul da Argentina, o sul do Chile. Rio Galegos, né? Tá, Rio Galegos, geralmente, pessoal, é um ponto de estrutura das motos em Rio Galegos, né? Rio Galegos que eles chamam, tá bom? Então, você teria que achar uma agência de transportes internacionais para isso. Beleza? Bom, que papo legal, né? O Robson Botinão disse que ele tem uma Fat Boy 114, ele quer ir para o Ushuaia ano que vem. Opa, uma Fat Boy vai tranquilo, ele né? Esposa, Só que eu acho que não tem aquecedor de manopla, hein? Acho que agora deve ter, né? Uhum. Pelo menos a do Fernando Duarte, que ele foi com uma Fat Boy, esse que desceu do Alasca lá para o Ushuaia, que em setembro, que ele estava comentando, passou um frio danado nas mãos, porque não tinha aquecedor de manopla, né? E faz toda a diferença, viu, gente? Bem, eu estou lendo aqui, ó, porque eu estava relatando a minha experiência aqui, eu com a Marcita, sabe? Como vocês sabem, eu sempre faço minha lição de casa, né? Levando todos os pontos importantes. Bom, vamos ver, então, se tem perguntas aqui no Facebook. A Célia Albuquerque está conosco. Davi Luiz Anchal. Deixei a minha assim. Com ela mais alta, tive problemas na chuva. Aí. Aqui tem uma dica importante. Opa, uma dica. Do Everson, Mototour Oficial. Do Everson. Everson? Do Mototour Oficial. Ah, do Mototour. Tá, legal. Meu querido amigo Tutu, saudade de você e Marcita. Uma dica aos aventureiros. Cuidado com excesso de bagagem, além de ser desconfortável, é perigoso. Olha aí. Então,
A dica de quem viaja muito, sabe tudo lá, excesso de bagagens, né? Então, além de ser desnecessário, é perigoso, não é mesmo? Valeu, obrigado pela dica aí, né? Então, gente, o planejamento de uma viagem para a Patagônia é um planejamento diferente, tá? Muito mais cuidadoso, com muito mais detalhes. Veja as regiões que você vai, quanto tempo você vai ficar, qual é a época do ano que você vai, que tipo de roupa que você vai levar, que tipo de agasalho, né? Tá certo? Tem que ter uma excelente capa de chuva. Não é uma meia boca, não. Capa de chuva tem que ser excelente, porque você não pode viajar molhado, o vento vai te congelar, tá bem? Tem uma pergunta importante aqui, ó. Tutu, qual é a média de preço para aluguel de moto na Argentina e Chile? Tem ideia do valor? Olha, depende da moto, mas assim, uma média de preço está entre 300 a 500 reais, essa faixa de preço diária. Depende da moto, mas uma faixa de preço, tá? De 300 o Edu Moto Turismo. Então, Edu, tá entre 300 a 500 reais a diária, tá? Tá essa faixa aí que você vai encontrar de preço lá para alugar uma moto. A Abdizrak está aqui conosco, o Davi Luiz, Augusto Paola, peguei poucos ventos. Ô, Augusto, deu sorte, né, velho? Augusto Paola, aprendiz com Márcio Rodrigues e sair sempre cedo na viagem ao Ushuaia. E aí, aprendi, né? Isso mesmo, Augusto. Claro, as viagens para a Patagônia, a região da Patagônia, a questão do horário é de fundamental importância. Saia cedo, bem cedo, para aproveitar a viagem, porque a partir da tarde para frente o vento vem mesmo, tá? Então, assim, a parte da tarde é onde você já tem que chegar no lugar, no seu hotel, ou se você estiver num camping lá com sua barraquinha, já tiver... Porque não deixa para colocar a barraca naquela ventania que você não vai conseguir, vai ter que dormir no hostel mesmo, tá bem? O Márcio Rodrigues está aqui conosco, querido Márcio Rodrigues. Sofrimento mais viciante que existe. Viajar longe. Opa, Marcito, é verdade, né? O Márcio também foi lá para o Ushuaia. É um maravilhoso piloto, né? Mandou 70 por hora. Não, o Márcio, eu acho que ele não sabe o que é isso que eu estou falando, de andar 70 km por hora, né, Márcio? O Baldon está aqui. Olha, vamos ver o que o Baldon nos escreveu. Tive uma experiência bem ruim com vento. Aqui pertinho de São Paulo, indo para o interior, no descidão da Bandeirantes, antes de chegar no primeiro posto Petrobras. Nossa. Estava na penúltima pista ultrapassando um caminhão que estava à minha direita, mas veio outro caminhão na minha esquerda e me ultrapassou. Eu fiquei no meio dos dois. A moto chacoalhou muito, a ponto de assustar. É bem perigosa essa situação, sobretudo em motos leves. Tá aí, Baldão, perigoso, né? Ultrapassagem de caminhão, caminhão nos ultrapassando. Perto de caminhão sempre é um perigo. Na verdade, nós motociclistas sabemos, não fique perto de caminhão, né? Tem uma pergunta aqui do Jean B. Correia. Como fica a telefonia e internet no Chile e Argentina? Ixi... É boa. Funciona. Hoje a telefonia, né? Eu acho, não sei de quanto tempo, mas hoje não há problema quase de sinal. Todos os postos, por exemplo, YPF, tem Wi-Fi. Sinal de telefone sem ser Wi-Fi também tem. Tem torres, tem torres, né? 3G, 4G, tem. A rede de telefonia, tanto no Chile e na Argentina, pelo menos eu não tive problema de sinal em quase todas as regiões que eu estava. Tá bom? É o Jean Correia. O Jean Correia. Fernando Duarte está aqui conosco, Marcos Balver também assistindo, Fernando Bittencourt, e a CG 150? Ô, Fernando, qualquer moto vai, tá? Mesmo a CG 150, mesmo a CG 125, mesmo as Pop 100, vai, Garelli, só que assim, tem ciclistas, né, que viajam pela Patagônia de bicicleta, né? Então vai numa boa. Só que tem que tomar os devidos cuidados com a moto que você tá, saber da realidade disso, mas que dá para ir, né? É só você saber se controlar quando tiver esses ventos todos,
e com a estrutura da sua moto, peso, força. Lembrei uma coisa importante. A gente está falando aqui e as coisas vão vir, né? Como eu estou falando a questão da força da moto, a minha moto, ela tem relação corrente, coroa e peão. Significa o quê? Que ela tem todo um funcionamento pela relação, e não é cardan. Onde eu quero chegar? No desgaste destas peças, que é muito maior do que uma viagem comum. Porque com o vento, a moto vai fazer mais força. E com isso, a tensão na corrente que você vai ter, coroa e pinhão, vão ser muito, muito grandes também. Porque a moto, ela tem que vencer o vento. Imagina aquela força do vento. A força que a moto não tem que fazer. Então, o desgaste deste metal, né, desse ferro, de corrente, coroa e peão, é bem maior do que uma viagem que quase não tem vento, uma viagem comum. Então, quando você for para a Patagônia, por isso que eu estou falando, viajar para a região da Patagônia requer um outro tipo de planejamento, gente. Ouça o que eu estou falando, é muito importante. É aconselhável que você saia com a relação nova da sua moto, ou semi-nova. Mas minha relação aguenta 30 mil quilômetros e já rodei 10 mil quilômetros. Acontece que lá tudo muda. E com o vento vem poeira. Essa poeira faz com que a corrente tenha um desgaste maior também. Além da força que a moto está fazendo, muito maior. Então, o desgaste desse material vai ser muito mais rápido do que você possa imaginar. Então, quando for viajar para a Patagônia, devido a todas essas questões que nós estamos conversando, do comportamento da moto, da força que a moto vai fazer, do alto consumo que a sua moto vai ter, eu aconselho levar galão de reserva de gasolina, porque às vezes você acha que vai poder andar mais 100 km com aquela quantidade de gasolina que você tem, e vai no máximo conseguir andar mais 50, devido à intensidade do vento que tem. Às vezes mais do que dobra o consumo da sua moto, e você vai ficar na estrada sem gasolina. Os rolamentos dos dois eixos da sua moto, tanto do eixo dianteiro, do cubo do eixo dianteiro, como do traseiro da sua moto, eu aconselho, se você faz um tempo que não troca os rolamentos, trocar os rolamentos do cubo do eixo da roda dianteira e traseira da sua moto. Sabe por quê? Porque lá a moto viaja muito inclinada, de um lado ou de outro, dependendo a direção do vento, tá? E com a moto inclinada, você está com o eixo inclinado, então esses rolamentos, eles vão ter uma força maior do que o normal se a moto tivesse reta. Então imagina inclinando, você tem todo um rolamento que está sustentando todo esse cubo de movimento do pneu. E o pneu está inclinado. E além disso está fazendo assim devido ao vento. Então você está andando com a moto e a moto está dançando assim. Imagina a tensão de força que não estão nesses rolamentos no eixo da roda traseira e dianteira da sua moto, com uma moto de mais de 200 quilos, com mala e com garupa. Olha a força que esse rolamento não está fazendo nesses eixos, tá? Então eu aconselho você trocar por rolamentos novos, tá? Quando você for viajar também para a Patagônia, para ir de uma maneira mais segura, uma boa revisão na moto, relação, corrente, coroa e peão novos, para você não ter essa dor de cabeça de quebrar. Eu já tive a infelicidade de quebrar o rolamento do cubo da roda traseira, ficar horas e horas na estrada, a Marcita lá sozinha e eu fui atrás de socorro, tá? Aquele vento que arrastava tudo, aquele sol, aquilo que te queima a pele, e horas a Marcita lá me aguardando, porque eu fui atrás de socorro, porque simplesmente moeu o meu rolamento da roda traseira da moto, e ela não andava mais nem 1 metro, tá? Travou tudo, aquele rolamento dentro do cubo, que quebrou o rolamento. Então, gente, isso é experiência, tá? Isso é experiência nossa, que a gente vai aprendendo. Outra vez que eu for para a Ushuaia, eu vou fazer um checklist muito detalhado de tudo que eu vou ter que trocar na moto, para que não ocorra essas questões que poderiam ser previstas e você simplesmente não fez nada e foi viajar assim mesmo. Então, prevenção. Mas o rolamento está bom ainda. Bom quanto? Eu não sei. Se não sabe, então troca.
E guarda esse. Depois que você voltar da Patagônia, depois um dia você vai usar ele de novo. Não vai fora. Assim como a relação também. Não está muito gasta, mas guarda ela. Quando essa outra que você comprou nova tiver toda gasta, você coloca a anterior novamente. Tá certo? É uma questão só de tempo para você usá-la novamente. Tá joia? Bom, quem mais aqui? O Defonso Met tá falando. Já peguei baita vento lateral no litoral do Chile. Pensa na dor no pescoço que dá. 2 dias pilotando assim. Ah, eu sei que dor. Principalmente no pescoço, né? E depois à noite a gente toma um analgésico para relaxamento muscular. Porque pega mesmo, o bicho pega, viu? O vento pega. O Mon Figueroa tá falando, né, que nós falamos na live passada dos guanacos. Os guanacos. Os guanacos soltos ao lado da rota. Muito perigoso. Quem está perguntando? Não está perguntando, está falando. Você não esquecer. Ah. O Mon Figueroa. O Mon? Figueroa. Figueroa. Aí, os guanacos, né? São aqueles animais que parecem uma lhama, só que são menores que lhamas, que tem muito na região da Patagônia, muito mesmo. E eles ficam, às vezes, atravessando a estrada. E eles são da cor da terra, que estão ali da grama, né? Então, assim, você quase não vê eles. E quando ele está na dúvida, o guanaco, quando você está vindo, ele escuta você vindo, ele fica meio assim. Você não sabe para que lado ele vai, gente. Você não sabe. Isso é um perigo. Às vezes ele pode cruzar a sua frente. Então, assim, região da Patagônia é viajar devagar, é viajar numa velocidade equilibrada com o vento, é ficar muito atento a todas as questões dos animais na pista também. Os caminhões, então nem se fale, né? Vindo ou o caminhão ultrapassando, ou o caminhão chegando próximo a você. Tome atenção redobrada da sua pilotagem, saiba o que você tem que fazer nessa situação, estude o movimento antes, se prepare, e aí sim você vai começar a fazer uma viagem cada vez mais segura, né, mais consciente, tá certo? E cuidado com os guanacos, já houveram muitos acidentes naquela Ruta 3, que o pessoal vai lá para o Ushuaia, que dependendo da região que você está na Ruta 3, começa para baixo de Porto Madryn, são retões. E aí começam a aparecer os guanacos, e é um perigo constante, porque eles podem atravessar a sua frente na pista, tá? Para carro também. Para carro, para todo mundo que tá. Os são lindos. O Sandro Zimmermann tá aqui. A Marcita tá falando, né? Porque o guanaco é um bicho muito bonito, muito bonito. Ele é saltitante, ele é elegante, sabe? Imagina um animal elegante. Então, como não tem no Brasil, e a gente começa, quando a gente está indo para a Patagônia e você já começa a entrar na região de guanacos, você começa a ver um ou outro. Aí você fala assim, nossa, olha que guanaco lindo, mas que lindo aquele guanaco. Você começa a ficar feliz por vê-los, né? Mas conforme a viagem vai indo, né, e você vai se assustando com os guanacos, e daqui a pouco você fala, filha da mãe, mais um guanaco ali, ó. E eles começam a te assustar tanto que toda essa belezura que você estava vendo antes, que todo esse bonitinho, você começa a xingar o bicho já. Fala assim, filha da mãe, mais um guanaco me assustou. No começo ele é lindo, viu? Mas depois passa a ser assim, você arrepia até. Aí o Robson Zafani está fazendo a live inclinando, e a live inclinado, aqui, ele está dando risada aqui. Ai, meu Deus do céu. Gilberto Kifori está conosco, nosso querido amigo Augusto Paolo. Oi, Fernando, tudo bem? Abraços. Fernando Rosa, ei, Tutu, se vem um caminhão no sentido contrário, se você ficar mais à direita na pista, a força do vento é menor do que se estiver mais ao centro. Não faz diferença? Faz um pouco de diferença, mas não muito, viu, Fernando? Mesmo que você vá um pouco mesmo que você ganhe 1 metro, 1,5 metros mais à direita, mas o vento é tão forte que vem, ele diminui. Você tem toda a razão, mas não diminui muito, não, sabe? Eu acho que o perigo vai continuar grande mesmo. Mesmo você estando bem à direita, longe do caminhão, né? Ele vem arrastando aquele vento, e devido à intensidade de vento em volta, essa frente de onda é muito grande. Então ele pega toda essa parte, mesmo que você esteja 1 metro, 1,5 metros à direita, o vento vai vir em cima de você também, com um pouco de menos intensidade, é claro, mas ele vem forte também, ele continua forte. O Del Paul está aqui, Magnanello, querido amigo Valdeci, olha só,
Eita, cada motociclista das antigas aqui, viu? Augusto Paola, esse efeito de deslocamento do vento com motos de 1.200 é um pouco mais suave. Eu, esposa, bagagens e moto era mais ou menos 500 quilos. É isso mesmo, Augusto. Somando tudo isso, dá aproximadamente isso. O Virgílio está conosco, querido amigo Virgílio. Boa noite, meu amigo Tutu e Marcita. Boa noite, Virgílio. E o nosso querido aí, nossa confraria Big Trade, Virgílio. Tudo bem com os irmãos da confraria? Grande abraço para vocês todos, viu? O Fábio Apolônio está aqui, boa noite. Fabito, querido. Fernando Bittencourt, a questão do caminhão é igual a de um navio, empurrando a água. Perfeito, Fernando. Opa, você entende de física mesmo, viu? O Fabiano Romano está aqui conosco, o João Carlos também. Ao cruzar região com ventania, realmente é crítico. Reduz a velocidade, isto mesmo. Obrigado, Janjão. O Robson está falando, esse caminhão passando, já ganhei a noite. Aí o Observe quer saber também qual a média de temperatura que você pegou no verão lá. Nós pegamos 0 graus. 0 graus nós pegamos lá. 0 graus. Quase negativo. E no norte da Argentina nós pegamos em torno de 40 graus. Então foi uma viagem para quando você sai no verão, tá? No norte da Argentina, por onde eu fui, porque eu quis fazer também o centro da Argentina, foi sufocante devido ao calor, 40 graus. Aí você começa a descer, começa a diminuir a temperatura. A hora que você está na região já de Ushuaia, daquela região já bem do sul, ali tem baixadas que dependendo da estrada que você que você já vê gelo, mesmo no verão. Porque eu fui dezembro e janeiro. Eu fiquei esses 2 meses, né? Quase 2 meses. Dezembro e janeiro. Isso, eu via já gelos na beirada da estrada. Gelo. Significa que está a temperatura aí já próximo a 0 graus. 2 graus negativo. Foi essa temperatura que eu peguei em pleno verão. Tá? Você volta, vai esquentando. E aí vai esquentando. Quando vai voltando, vai esquentando. Mas lá em Ushuaia, gente, principalmente na região de Ushuaia, no verão, leve agasalho. É muito frio. Lá é uma região de glaciares, tá? Vento gelado. E chove bastante também, hein? Tá? Chove, aquela chuva gelada que vem com vento gelado. É uma maravilha. Para quem quer aventura, vá para a Patagônia. A Emily Teixeira está conosco. Boa noite, Emily. Vitor Alexandre Periche. O Vitoca aqui. Do nosso querido amigo da Porto Seguro. Fui conhecer o Vitor esse final de semana lá em Curitiba. Que pessoa iluminada, pessoa maravilhosa, o Vitoca, viu? Vitor Alexandre, obrigado de estar aqui conosco, viu? Muito bom conhecê-lo. Aquele abraço social, né? Só assim, né? Mas valeu muito te ver e te conhecer, viu? E obrigado por estar aqui conosco, né? Ventos da Patagônia, vamos lá. O Marcos Vinícius está aqui. Vanderlei Fonseca, repassando o melhor mês de ir para o Ushuaia, seria qual mesmo? Março, mês de março. O Celso Ricardo, ei Celso Ricardo, boa noite, Tutu e Marcita. Chegando agora do serviço, mas não deixo de assistir esse programa fantástico. Abraço a todos os irmãos motociclistas. Obrigado, viu, Celso? O Baldão, o João está aqui. O Janjão falou faixa de segurança. Tá certo, Janjão? O Luan Nascimento está aqui conosco. A Riomar e Schwartz. Aí, professor, legal falar de moto e aula junto. Ficou ainda melhor. Quem entende é outra coisa. Parabéns, Tutu e Márcia. Obrigado, Ariomar, querido. Obrigado mesmo. Parabéns para o João Pedro, a Márcia Biagi está falando. É que foi aniversário do João Pedro. Do Fernando. Do Fernando. Ei, João Pedro, felicidades. Fernando Rosa, boa noite, Tutu Marcita e todos da live. Chegando meio atrasado, aniversário do primogênito João Pedro. Estávamos em família, tomando umas cervejas e comendo um bicho morto. Mas compromisso é compromisso, por isso estou aqui, estamos. Valeu, Fernando Rosa, você, o irmãozão, e compromisso é compromisso, né? Ei, querido amigo, viu? O André Luiz Vargas, o Robson, comprei o livro dele. O Robson tá falando, comprei o livro do Fernando Duarte, só aguardando a chegada, vou devorar o livro. Você vai adorar a leitura, viu, Robson? Vai mesmo.
A dona Helena Biagi, a mamãe da Marcita, está aqui conosco. Boa noite, dona Helena. Um beijão para a senhora, viu? O Jean Correia está perguntando se... O Jean Correia? Jean Correia. Jean Correia. É. Teneré 250 vai bem? O que dizem? Olha, eu diz o seguinte, que a minha Lander, né? Eu tenho uma Lander que é o mesmo, quase tudo igual da Teneré, da Tenerezinha 250. Motor é igual, tudo, né? A Teneré tem mais acabamento, é mais confortável. Bom, para quem já sabe, eu fiz toda a Transamazônica, fui e voltei com a Lander, maravilhosa, não tive problema nenhum, só deu probleminha no motor de arranque, mas isso acontece, não é que a moto teve nenhum problema além disso, enfim. E se você quiser ir para Patagônia com uma Teneré 250, uma Tenerezinha, como é conhecida, vá com maior tranquilidade, que você vai fazer uma excelente viagem. Agora que eu digo, o final do ano passado, nós fizemos pela BR Travel, nossa companhia de mototurismo, uma viagem pelo norte da Argentina. Foi uma viagem aí de 8.000 quilômetros. E foi conosco, do Rio de Janeiro, um grande amigo, Osias, com uma Teneré 250. Tá certo? Né? Ele foi sem garupa. Você pode ir com garupa também, só que tem que respeitar o limite da moto. Né? Um motor de 250 cilindradas, vai estar pesada, tá? Então você tem que andar na velocidade adequada, né? Para todo esse peso e etc. Mas você vai numa boa, pode ir tranquilo. Legal? Bem, é isso então, gente. O Ed Moraes está aqui. Quase 7.0 já não dá mais. Ô, Ed, que é isso, velho? 7.0 tá novão, ó. Ô, pega a motoca aí que eu sei que você tem, ó. Bora lá, o Ushuaia. A Denilze Beltrani tá aqui. A Denilze tá aí, os pés vermelhos. Ei, um abraço pros pés vermelhos londrinenses. Tem mais gente de Londrina aqui. O Ed Moraes, Tutu, este perigo não passo, pois não tenho coragem de enfrentar esta viagem. Não é só você, viu? Muitos arrepiam mesmo, sabe? É como eu falei, eu não exagerei nada aqui não, viu? É essa a realidade, tá? É essa a realidade. O bicho pega. Bom, boa noite. Bom, a Maria Luísa Rocha. Cruzamos com motociclistas com o braço quebrado e na espera. Aí, ó. Provavelmente caiu, quebrou o braço, né, Maria Luísa? O Marcelo Junqueira está falando o seguinte: minha esposa pesa 50 quilos. Se pega um vento desse, ela voa que nem folha de papel. Ei, Marcelo, você também, hein? Amarra ela forte, né? Junto com você. O José Augusto está falando o seguinte: fizemos esta viagem fazem 2 anos. A melhor de nossas vidas. Faríamos novamente, com certeza. Não esqueça de falar dos guanacos. Beleza? Falei já, José. Defonso, boa noite, meu amigo. O Ed Moraes. Meu amigo, abraço e beijinho na Marcita. O Jó tá aqui. Ô, Jorge Jó. O Jó Geraldo tá conosco, querido amigo Jó. O Milton Andrade. Tutu, tem uma Road King. Dá para encarar o Ushuaia com essa moto? Perfeito. Uma Road King vai sim, Milton. E o centro de massa dela é bem baixo. Você não terá muitos problemas com vento com ela, não. Pode ir. O César Augusto, Cezinha do Carpe Diem tá aqui conosco, outro amigão da gente. O Robson tá falando que dependendo da garupa, com esse vento, acaba o casamento. É bom avisá-la antes de ir como é que vai ser a coisa, viu? Para não pegar de surpresa, né, Robson? Tá bem? Tá, não é mesmo? Maria Luísa, experiência única para o casal. Todo dia resolver algum problema e sem estresse. É isso mesmo. Tô contigo, Maria Luísa. Falou tudo. O Fio Ruivo tá aqui. Boa noite, companheiro. Boa noite, Fio. João Batista Silvano. Boa noite, Tutu. Aqui de São Miguel, Paraná. Ô, João Batista, querido. O Laurindo Aparecido Ushuaia é o fim do mundo. Com certeza é o fim do mundo. Bom, Cristina Batista, boa noite, Tutu Rossi, boa noite, Márcia Helena Viagem, uma ótima noite para vocês. Cristina, querida, beijão para você também. O Carlan tá aqui conosco, Carlan, grande amigo, grande motociclista. Carlan sabe tudo de vento patagônico, né, Carlan? Com certeza você tem muita história para falar também de lá, né? O Fábio Galo,
Boa noite, Tutu, São Carlos, São Paulo. Boa noite, Fábio, e São Carlos também. Antônio Miranda. Boa noite, Tutu, Marcita. Tudo bem? Tudo bem. Laurindo Aparecido. Boa noite, meu amigo Tutu e Márcia. Curitiba, Paraná. Estive ontem em Curitiba. Boa noite a todos. Joinville. Grande Joinville. Joinville tem uma costelaria, gente, que a costela, assim, desmancha, Joinville. Ô, cidade boa, Joinville. Eduardo Silva. Boa noite, Tutu, Márcia. Segundona sem lei. Eduardo. Hoje, direto de São João Batista, Santa Catarina. Já que não vim de moto, abração. Só que não vim de moto. Ai. O Laurindo, Eduardo Silva, o Augusto Paola. Saímos sempre muito cedo, em torno das 6 horas da manhã. Os ventos pela manhã são mais suaves. É isso mesmo, Augusto. A Maria Luísa falou, se não machucou, valeu, porque viagem tem que ter adrenalina. E como tem, viu? É isso aí. O Vanderlei, o Jean Cherry está aqui. Jean Cherry. Lu Magalhães. O Hélio Rubens Nóbrega está aqui conosco. Maria Luísa também está falando. Até a maçã que esqueci no maleiro, não passagem para o Chile. O guarda levou de boa e só falou para eu declarar que levava comida. Então, que não pode ultrapassar entre as províncias, comida, frutas, não pode. O guarda pega mesmo, né? Juninho da GS, boa noite, querido. Juninho, boa noite, Tutu. Boa noite, Marcita. A Regina Maia está aqui, saudades, Regina. Ô, Regina. O Chuspita Tchucara está aqui, querido Chuspita Rosendo, desde a Argentina, né, Rosendo? Chuspita, abraços, Tutu, abraços para você, Rosendo. A Maria Luísa fala, Tutu, conseguimos viajar, eu, Augusto, Paola, por 26 dias sem brigar nenhum dia. Uau! Uau! Ufa! Isso vai entrar para o Guinness Book. Puxa vida, não brigar por 26 dias e andando para aquela região lá, olha, estão de parabéns, viu? Bom, Robson, a foto da placa de Ushuaia é um troféu para os motociclistas. É verdade. Bom, deixa eu vir aqui mais para o final, que já está encerrando a nossa live de hoje. O Matheus DS85 do Guarujá mandou um abraço para Cavaleiros sobre Rodas. Motoclube. Um grande abraço para vocês aí do Cavaleiros sobre Rodas Motoclube. Guarujá. Do Guarujá. Opa, Guarujá. Vamos aqui, vamos descer aqui. Vamos lá para o final. Olha quanta gente, que legal, né? A Tânia Gurgel está conosco, nossa grande mestre, sabe tudo aqui de e-social, né, Tânia Gurgel? É um renome aqui do Brasil. Tânia Gurgel é um profissional de mão cheia, ajuda muita gente com seus livros, né, Tânia? Opa, cheguei atrasada, muito bom, mas seja bem-vinda, né? O importante é estar conosco, não importa o momento, não é mesmo? Tânia Gurgel, um beijo no coração, saudade de você, da sua companhia, do seu conhecimento, né? Você é uma pessoa realmente que tem um conhecimento enorme de vida, né? Enfim, você é uma profissional excelente. O Carlos Eduardo está conosco. Obrigado, Tânia, querida. O Carlos Eduardo está aqui, Ciane, Tânia Gurgel, olha que legal. O Edson, Priscila Reiter. Opa, Edson, e aí, abração? Abração para você, compadre. Olha, o Edson também sabe tudo aí de viagem e a nossa bioceânica, né, Edson? Logo vamos fazer ela, hein? O Edu Mototurismo está dando os parabéns aí. 26 dias de viagem sem nenhuma briga. Tá de parabéns. Tá de parabéns mesmo. Nossa, se tá de parabéns. Mas eu também tô de parabéns, viu? Porque eu viajei mais de 26 dias e não briguei com a Marcita, não, viu? Ela brigou comigo, eu não. Não, tô brincando. Nós não brigamos também, não. A Denilze tá aqui conosco, sempre tá aqui. O Fernando Duarte, grande Robson Zafani, seu livro está chegando. Bem, gente, a Madalena tá aqui, a Madá, querida Madá, vou dar uma acenada para ela. O Baldon também escreveu aqui sobre os guanacos. O Robson também escreveu para nós. Batata, o que você falou dos guanacos? Quando cruzei a cordilheira na região de Passo de Rama, quando vi os primeiros guanacos, parava a moto, tirava fotos e tudo mais.
mas depois de um tempo não aguentava mais ver os guanacos, me assustando. No começo é lindinho, é bonitinho, né? Você quer até acariciar, mas no final você quer estrangular esses guanacos, viu? Que nos assustam demais. O Renato Salvador está aqui conosco. Boa noite, Renato. Aparecido Bento da Silva. Abraço do Cidaum, Londrina. Eita, esses londrinenses que eu amo, Londrina, viu? Fernando Pedroso. E seu Ítalo Alencar. Boa noite, Tutu e Marcita. Boa noite, seu Ítalo. Grande abraço. A Sandra Cabral. Olha, Vanderlei Fonseca. Opa, à noite toma uma para relaxar. Vinho! Boa dica. O Cristiano Fox, boa noite, Tutu, grande abraço, Fox e Mel Dourados, Mato Grosso do Sul, grande abraço para vocês. O Vando Motos, de Porto Velho, Rondônia, olá, boa noite, aqui em Porto Velho, saudades dos amigos Virgílio, Zilton, Paza, Gilo. Esses são os caras, né, Vando? Viagem de moto começa cedo por lá mesmo. Bom, tá aqui então, Davi Luiz... deixei a minha assim com ela mais alta, tive problemas. Então, ok, gente. Se eu esqueci alguém, bom, me perdoe, mas eu acho que dei um alô para todos vocês, né? Eu agradeço, pessoal querido do Instagram, pessoal do Facebook, sempre nos acompanhando, sempre nos ajudando. Olha que hoje bombou aqui de perguntas, de trocas de ideias, né? Eu acho que valeu a live, muitas informações para quem quer se aventurar, né? Muita adrenalina, muita aventura para a Patagônia chilena, a Argentina, Ushuaia e região, na mesma Ruta 3, Ruta 40, a Carretera Austral, todos fazem parte da Patagônia, né? Os parques maravilhosos que tem lá naquela região, tanto do Chile como da Argentina. É uma região que eu amo demais, a Marcita também, a região da Patagônia. E eu deixo aqui... para quem ainda não conhece, conheça, vale a pena. Para quem tem um pouco de receio, de medo, tome coragem e vá, que vai valer a pena, tá certo? Ou seja, conheçam a Patagônia e aqueles lugares lindos que só lá tem, são lugares únicos, tá bom? É uma viagem inesquecível. Então tá aqui uma dica do Tutu e da Marcita para vocês se aventurarem um pouco, e a adrenalina é bom. É bom, a gente rejuvenesce, sabe? As células trabalham mais, rejuvenescem, e você volta com outro espírito, com mais coragem, mais preparado, com mais experiência, conhecendo lugares fantásticos. Então não deixe de conhecer a Patagônia. E você que já conheceu, eu tenho certeza que numa próxima oportunidade você vai querer voltar lá como nós gostaríamos, né? E vamos voltar, tá bom? Ótima semana para vocês, né? Peço a Deus que essa questão dessa pandemia acabe o quanto antes, que voltemos à nossa vida e cada um, né, seguindo da melhor maneira possível, tá bom? Deus abençoe, uma ótima semana e mais uma vez, valeu, valeu e valeu. Valeu os ventos patagônicos, tá certo? Então tá, na próxima segunda-feira tem mais, aguardo vocês e a participação de todos, tá legal? Então, uma ótima semana. Fique com Deus, um beijão meu e da Marcita. Até a próxima. Valeu!